Muito bem, fala galera, boa tarde, quer dizer boa noite, né? 18 horas já começa a nossa noite e nós estamos aqui para mais uma live Tira Dúvidas do nosso programa Finanças Sob Controle, um novo treinamento do nosso Instituto Mentes Vencedoras, onde a gente vai falar um pouquinho sobre isso que atordoa tantas pessoas, né, dentro da nossa roda da vida. Esse é um dos pilares que mais eu tenho notas baixas aqui de alunos, de pessoas que já participaram do nosso treinamento Mentes Vencedoras. E assim, como eu falei na live, né, apresentando o nosso projeto, eu procrastinei demais criar esse treinamento, mas não teve jeito, né? Deus, quando toca o nosso coração para que a gente faça alguma coisa, Ele coloca as ferramentas, nos capacita, e após uma bela capacitação no treinamento que eu fiz, eu com certeza resolvi de uma vez por todas assumir essa postura e criar esse programa completo do nosso Finanças Sob Controle, para a gente falar exclusivamente sobre como superar nossas dívidas, como criar liberdade financeira, né? Como a gente mudar de nível, né? Fugir daqueles 5 níveis e chegar realmente na liberdade financeira e a gente trabalhar por prazer. Né? Existem dois momentos onde a gente trabalha por prazer na nossa vida. Um, quando a gente trabalha naquilo que a gente ama, né? Perfeito, poxa, eu me divirto, eu sou arquiteto, amo arquitetura, amo trabalhar com desenvolvimento pessoal e descobrir esse novo propósito na minha vida e assim, eu me divirto trabalhando, na verdade eu trabalho me divertindo. E a segunda etapa é quando você ganha essa liberdade financeira, quando você finalmente atinge esse nível da liberdade financeira, onde o trabalho passa a ser uma coisa que não é obrigatória, você passa a viver das suas rendas passivas, você consegue manter o seu padrão de vida e começa a abundar e transbordar na vida das pessoas. Hoje a nossa live vai ser rapidinha, vai ser uma live, eu acredito que de uns 30 minutinhos no máximo, e a gente vai estar falando sobre algumas dúvidas que surgiram nas pessoas que estavam se inscrevendo no nosso Finanças Sob Controle. E eu estou aqui para deixar essa live, inclusive, gravada durante o fim de semana. Ela vai estar disponível até domingo. E a gente vai estar falando um pouquinho de como é a nossa estrutura desse programa novo e completo de Finanças Sob Controle. Tá certo? Então, a primeira novidade qual é dessa live? Eu vou estar estruturando o nosso programa. Eu estruturei, na verdade, o nosso programa com aulas ao vivo. Guto, por que ao vivo? Elas vão ser aulas ao vivo, mas elas vão ficar gravadas na nossa plataforma, elas vão ficar gravadas e disponíveis no nosso grupo privado, tanto para as pessoas no YouTube, para quem for aluno, e tanto no nosso grupo de Telegram, onde a gente vai estar divulgando todas as tarefas, tudo aquilo que a gente vai estar propondo durante o treinamento. Esse treinamento tem 2 etapas, tá? São 2 partes. E ele é um intensivão. A gente vai ter 4 aulas ao vivo na semana que vem agora e depois na semana seguinte, na segunda, terça, quarta e quinta. E na semana seguinte nós temos de novo esse jogo segunda, terça, quarta e quinta. Então são 8 encontros ao vivo e eu tenho nas sextas-feiras, né, a sexta-feira depois da primeira etapa e na sexta-feira depois da segunda semana do nosso treinamento, eu vou estar comentando para vocês numa live exclusiva, que eu vou estar dando link, vou estar fornecendo link. De repente a gente vai fazer pelo Zoom para que haja integração. E eu vou estar falando exclusivamente dos exercícios e das tarefas que vão ser postadas no nosso grupo do Telegram. Tá certo? Vocês vão postar todas as tarefas dos exercícios e a gente vai estar conversando sobre essas tarefas para ver se vocês estão caminhando, se vocês estão indo no caminho certo, no processo certo, para que vocês tenham as ferramentas necessárias para poder atingir essa liberdade financeira e subir esses níveis um a um até atingir essa liberdade financeira. Ok? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira parte do nosso treinamento. A gente vai ter na segunda-feira às 18 horas uma aula, provavelmente deva ser através do Zoom, mas eu não vou estar com vocês na tela, tá? Eu vou estar fazendo essa aula ao vivo, a gente vai deixar gravada essa aula e eu vou estar fazendo as interações através do chat, tá bom? Os alunos todos que estiverem inscritos, a gente vai estar falando no chat, conversando, tirando algumas dúvidas no momento. Mas eu sempre vou concentrar as respostas, as perguntas todas na sexta-feira, na live de sexta. Por isso
que a gente tem esses 4 primeiros dias de live na primeira etapa, faz a live na sexta-feira e na semana seguinte a mesma coisa, segunda, terça, quarta e quinta, e depois na sexta-feira a gente faz a live Tira Dúvidas, como eu estou fazendo aqui com vocês nesse mesmo horário, assim, nessa sexta-feira. Então, nossa primeira aula a gente vai estar entrando, eu chamo de boas-vindas e mão na massa. Eu vou estar apresentando para vocês o treinamento, a gente vai conferir se está tudo funcionando direitinho, eu vou querer conhecer alguns de vocês e a gente vai trazer algumas experiências aí de histórias e superações que a gente está vivendo. E a gente vai estar entrando na primeira ação, porque para quem conhece o nosso Instituto Mente Vencedora, a gente tem uma base de uma metodologia, que é como se fosse uma receita de bolo para as pessoas que conhecem nossos treinamentos. A gente usa uma metodologia chamada ISPT, um método ISPT, uma ferramenta que eu uso 4 ações que são simples, mas efetivas para que a gente saia do estado atual que a gente está vivendo e entre num estado desejado na transformação, para a gente poder passar por essa escada e atingir em cada pilar da nossa roda da vida, a gente vai estar atingindo. Como esse é um treinamento exclusivo sobre finanças, a gente vai estar direcionando todo o nosso conhecimento, todo o ISPT, o identificar, o superar, o potencializar e o transformar, para a área de finanças, para o pilar recursos financeiros. Para quem conhece a nossa roda da vida, a gente usa o termo recursos financeiros, que a gente fala sobre dívidas, a gente fala sobre pontos fortes, pontos fracos, e aí a gente vai desenvolver durante o treinamento, tá certo? Então nessa primeira aula a gente vai começar as pesquisas de autoconhecimento financeiro. Eu quero entender como vocês pensam o dinheiro, como vocês pensam identificar seus pontos fracos, seus pontos fortes, identificar as crenças que vocês têm relacionadas ao dinheiro. Eu vou falar sobre algumas crenças aqui e a gente vai estar preenchendo pela primeira vez a roda da vida. Por quê, Guto? Se a gente vai estar falando exclusivamente sobre finanças, por que você vai utilizar a roda da vida? Por um simples motivo: dinheiro é emocional e dinheiro é esse pilar recursos financeiros. Então é por isso que a gente preenche essa roda da vida sim na nossa aula, e em todos os treinamentos do Instituto Mente Vencedora você vai preencher a roda da vida, porque eu acredito que a nossa vida é sistêmica e a gente precisa ter todos os nossos pilares. Tive uma quedazinha aqui, deu um pique de luz aqui, mas voltou, né? Então, para que a gente conheça todos os nossos pilares, como está a nossa roda da vida, e a gente sim faça uma pressão nesse pilar exclusivo, que é onde a gente vai estar trabalhando durante os nossos 8 encontros, tá bom? Então a gente vai estar falando sobre a pesquisa de autoconhecimento financeiro, são algumas perguntas estratégicas, vamos estar falando sobre a roda da vida, preenchendo, sobre os pontos fracos e pontos fortes, e qual o nível de riqueza. A gente vai identificar qual o seu nível de riqueza. Quem assistiu a aula 1 do nosso treinamento entende o que eu estou falando aqui. O que é o nível de riqueza, qual é o nível de riqueza e o seu perfil financeiro também. Se você é gastador, se você é poupador, se você é negador, né? Você vai descobrir o espiritual. Você vai descobrir qual o seu nível e qual o seu perfil financeiro, certo? Isso na aula 1 de segunda-feira. Na aula 2, nosso módulo, continuando a segunda parte da ação identificar, a gente vai estar identificando nossos ralos financeiros, aonde a nossa grana está indo embora, por que eu não estou conseguindo reter o dinheiro, por que eu não consigo fazer ele multiplicar, por que eu não consigo plantar, por que eu não consigo transbordar na vida das pessoas ao meu lado. Então na aula 2, nós vamos estar identificando, e as ferramentas que a gente usa para isso é exatamente a ferramenta do diagrama do Ikigai, que é o diagrama do nosso propósito de vida. Vamos estar desenhando, começando a rascunhar a nossa planilha de dívidas, que são 2 planilhas que vocês vão receber, um modelinho, e vocês vão começar a preencher a sua planilha de dívidas e a planilha de despesas e receitas. Ou seja, você vai estar buscando o grande segredo que eu vou revelar só na aula, mas na verdade a gente vai estar buscando eliminar aqueles ralos financeiros, por onde o dinheiro está vazando, e nós vamos identificar aquilo ali e vamos suprir eles da sua vida, tá certo? E entender, nessa segunda aula nós vamos falar também um pouquinho sobre as crenças financeiras que vocês têm. Por quê? Porque na terceira aula nós vamos estar entrando na ação superar, ou seja, nós entendemos na aula 1 e na aula 2 nós vamos entender
a ação identificar, nós vamos entender o nosso estado atual, perfil financeiro, nosso nível de riqueza, a gente vai entender como a gente lida com as finanças, vai entender essa organização e vamos entrar na terceira aula. E a terceira aula, que vai ser na quarta-feira que vem, nós vamos entrar na ação superar. E essa ação superar, a gente vai falar sobre algumas avaliações. Eu vou estar avaliando o seu grau de inteligência emocional. Por quê? Porque você vai descobrir que o dinheiro é emocional e não racional do jeito que as pessoas pensam que ele é, né? Existe todo um lado emocional que influencia diretamente nas suas finanças, no seu nível de riqueza, na sua forma, nas suas crenças de você lidar com o dinheiro. Tá? Então eu vou conhecer, a gente vai fazer um teste que é bacana, de perfil comportamental. Eu vou entender qual o seu perfil comportamental para a gente poder associar ao nosso perfil financeiro, associado ao seu perfil comportamental, para que a gente possa ali ter essa gama de informações para poder superar a cada dia esse mal que assola, que são as dívidas, assola a nossa vida, né? Vou te ensinar a sair da zona de conforto, entrar na zona de crescimento, você vai aprender a multiplicar o seu lado financeiro, é superação total, a gente entra na ação superar e é muito bacana, né? Então eu vou te ensinar algumas estratégias de superação financeiras para você eliminar as suas dívidas de uma vez por todas, de uma forma coesa, de uma forma tranquila, sem sofrimento, sem você precisar cortar aquilo que te dá prazer, sem você precisar passar por situações constrangedoras, simplesmente sentando e enfrentando o problema, tá bom? Muito bem. Vamos lá. A aula 4, que é a última aula da semana que vem, nós vamos estar falando sobre a segunda parte da ação superar, tá certo? Então a segunda parte a gente vai estar na quarta aula aplicando mais algumas ferramentas. A gente vai aprender a lição da água. Quando você tem algum problema, um obstáculo grande na sua vida financeira e você não enfrenta, você tem medo de enfrentar e você tem medo de não sabe como tirar essa pedra do teu sapato, essa pedra da sua frente, você vai aprender a lição da água e a gente vai ter soluções para esse problema grave que você teve. Eu posso falar isso de cadeira porque eu já enfrentei situações financeiras gravíssimas e a gente conseguiu superar aprendendo algumas lições importantes, tá? O Superando os Pontos Fortes, onde a gente vai falar sobre essa questão de recordes, né? Os pontos fortes são pontos que a gente acaba entrando na zona de conforto, achando que, não, eu entendo de finanças, eu não preciso aprender mais nada, não. A gente vai vencer esse orgulho, esse ponto forte. Se você entende de finanças, eu quero que você entenda de investimento, de multiplicação. E a gente vai estar falando um pouquinho de como multiplicar, entendendo os princípios básicos que a Bíblia nos ensina em multiplicar, a lei da multiplicação, a lei da retenção dos 20%. A gente vai aprender um monte de coisa legal, tá certo? E resiliência, né? Porque a gente sabe que a gente tem que falar de resiliência no momento de crise, no momento de superação. Por quê? Tem horas que a gente vai usar algumas estratégias, as estratégias não vão funcionar e você vai receber pressão. E você vai ter que aprender a receber aquela pressão igual uma esponja quando eu falo de resiliência. A esponjinha vai deformar, mas ela não vai deixar de ser esponja nunca. Sua ética, seu lado ético e profissional vai falar mais alto e você vai se manter como aquela esponjinha que foi pressionada e vai conseguir superar os teus problemas. E ali a gente vai estar encerrando, depois da resiliência, o como superar a nossa vida financeira também. Beleza? Aí a gente encerra. Essa é a primeira parte. A gente falou sobre a ação identificar e a ação superar. E a gente encerra a primeira parte do nosso treinamento, nosso programa completo Finanças sob Controle. Aí, gente, depois dessa primeira fase, você já vai ter já praticamente todas as ferramentas para você entender em que estado você está e como você vai superar para poder encerrar essas dívidas de uma vez por todas. Tá certo? Depois, nessa sexta-feira dessa semana, que seria no dia 25, é uma aula extra, uma aula bônus que a gente vai estar falando sobre para tirando as dúvidas. Por quê? Na segunda, na terça, na quarta e na quinta eu vou estar entregando algumas tarefas para que vocês façam durante essa semana, durante o treinamento. E vocês vão estar postando no nosso canal do Telegram
para que a gente possa trocar uma ideia na sexta-feira para saber se vocês estão fazendo de acordo com o que a gente está falando, porque é importante para mim que vocês tenham uma real transformação da vida financeira. Não adianta eu chegar aqui, vomitar um monte de conhecimento para vocês, um monte de conteúdo legal e vocês não colocarem em prática. Então a sexta-feira vai ser uma cobrança, é como se fosse uma prova que a gente vai estar fazendo na sexta, mas na verdade os exercícios já vão estar todos no nosso Telegram. Eu vou fazer questão de olhar um por um, por isso que eu limito a nossa turma. A nossa turma tem um número de participantes limitado para que eu possa atender um a um o nosso trabalho, tá certo? Beleza? E aí a gente entra na semana seguinte. Na semana vamos ter o descanso de sábado e domingo. E na semana seguinte, no dia 28 de junho, a gente entra na quinta aula e nós vamos entrar na nossa ação potencializar. Aí o negócio começa a ficar sério. Ah, meu irmão, aí o negócio vai começar a ficar sério, porque você vai aprender a multiplicar aquilo que você fez sobrar lá atrás. Quando você superou essas dificuldades, você vai conseguir fazer sobrar. Eu tenho certeza que você vai conseguir eliminar pelo menos 30% das suas despesas com as técnicas que a gente vai estar ensinando, e você vai entrar na ação potencializar sabendo aonde pegar esse dinheiro que sobrou e aonde você vai aplicar para você usar a lei da multiplicação. A gente vai conhecer, você vai trabalhar exclusivamente na ação potencializar naquilo que você tem de melhor, nos seus dons e seus talentos relacionados ao dinheiro, seus pontos fortes relacionados ao dinheiro. Tá, beleza? Então a gente vai estar usando a ferramenta Smart, o quadro de metas, nós vamos estar desconstruindo essa questão de metas e vocês têm certeza que vocês vão adorar essa primeira aula sobre a ação potencializar. E vamos começar a criar a famosa renda extra. Você tem que entender, eu sempre falo isso, a renda extra é que vai pagar as suas dívidas, não é a sua renda principal. A sua renda principal você tem que saber como usar ela para que você continue prosperando, continue guardando, continue multiplicando e continue pagando as suas contas básicas. As pessoas se enganam, quando elas começam a cortar as despesas e começam a influenciar a sua renda principal, começa a tirar dinheiro que é para você pagar suas contas básicas para pagar dívida. Gente, dívida não se paga com receita principal, dívida se paga com receita extra, tá certo? E eu vou te ensinar na ação potencializar, na segunda parte, como criar novas rendas extras. Vou te dar algumas sugestões. O marketing digital está aí para isso, né? Para ajudar e de uma forma rápida, tá certo? E aí a gente vai completar a nossa planilha de despesas e receitas, tá bom? A gente vai estar trabalhando aí na ação potencializar 1, usando as ferramentas e tudo, e nós vamos estar potencializando isso aí na vida de vocês, as planilhas que a gente vai ter corrigido lá na sexta-feira anterior, tá bom? Dia 29 de junho, a gente vai estar entrando na segunda parte da ação potencializar. A gente vai estar começando a traçar planos de ação para cada área dessa que a gente pontuar, seja ela a parte de investimentos, seja a parte de dívidas, seja a parte de receita, de renda principal, de renda extra, de despesas básicas, não obrigatórias, variáveis e não variáveis. Gente, se você não souber, depois desse treinamento, como fazer, como ter as suas finanças sob controle, eu tenho certeza que você em outro lugar não vai encontrar. A forma tão fácil e tão simples para vocês conhecerem e terem realmente essas finanças nas suas mãos e vocês nunca mais entrarem na situação que de repente você pode estar vivendo agora, tá bom? Nessa aula nós vamos estar usando as ferramentas 5W2H, que são as de plano de ação, para você entender um pouquinho como, quem, quando, onde, né? A introdução, vou falar um pouquinho sobre marketing digital e vou ensinar vocês os tipos de foco, que a gente vai entender por que a gente precisa estar focado naquilo que a gente está investindo, por que a gente tem que estar focado em realmente encerrar com as nossas despesas, consequências, causas e assim vai. Tá certo? Depois, no dia 30, na quinta-feira, nós vamos estar entrando na grande transformação que o treinamento que o Instituto Mentes Vencedoras propõe, né? Transformando sua vida pessoal e seu negócio. Na verdade, ali
a gente vai estar falando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você faz, porque você com certeza já vai ter tido uma bela de uma transformação nessas 3 ações: identificar, superar. Voltou aí de novo, outro pico de luz que a gente teve aqui, não tem problema, faz parte. Né? Então você vai estar entrando na ação transformar, né? Porque você vai ter passado pela identificar, superar e potencializar e vai estar entrando na ação transformar, que é justamente o quê? As marolas do bem que a gente faz nas pessoas à nossa volta. Um dos maiores propósitos de vida, da vida financeira, né, para Deus na nossa vida, é que nós sejamos instrumentos de bênção, instrumentos de transbordo, instrumentos que vão ser usados por Deus para que a gente possa abençoar pessoas e transformar a vida de pessoas. É o que eu faço aqui com vocês. Então todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tenho estudado nesses últimos anos, eu tenho manifestado aqui, tenho divulgado aqui, tenho conversado com vocês. Então é importante que vocês tenham aprendam a usar essa ferramenta de transformar e a ferramenta de gratidão e oportunidade. São 2 ferramentas que eu uso aqui, exclusivas do nosso treinamento Mentes Vencedoras. Tá certo? E aí entraremos finalmente na última aula, né, de quinta-feira, fazendo as marolas do bem efetivas, colocando em prática, né? Você vai receber a nossa ferramenta exclusiva ISPT e você vai ser, sou ousado de falar, como eu falo no nosso trabalho, eu digo, você vai utilizar essa ferramenta para o resto da sua vida. Se você for uma pessoa focada, disciplinada, você vai usar essa ferramenta em todos os pilares da roda da vida, na sua vida. Então vai ser muito bacana, tá certo? Muito bem. Então, tirando essas dúvidas, como é que vai funcionar o programa? Eu falei, são 8 módulos, né, ministrados ao vivo. E aí essas aulas vão ficar gravadas, vão ser divulgadas no nosso Telegram, no nosso canal do Telegram. E você vai poder consultar, né, quando você puder consultar, né? Os exercícios e as tarefas vão estar sendo passados para vocês por aula e vocês vão estar divulgando também no nosso canal do Telegram. As dúvidas, né, dentro do nosso canal vão estar todas permitidas, não tem problema nenhum, você pode divulgar as suas dúvidas, né, ali que eu já posso vir até sexta-feira, eu vou concentrar as principais e vou estar guardando na sexta-feira para a gente poder conversar sobre elas. E aí me perguntaram também sobre os links do treinamento. Eu ainda estou decidindo em que plataforma eu vou estar fazendo o nosso treinamento, tá? Como é a primeira vez que a gente vai estar fazendo esse treinamento, e ao vivo, eu vou querer ver qual é a melhor plataforma para que a gente não tenha interferência, esse tipo de queda que a gente está tendo aqui, e a gente possa fluir bem com o nosso treinamento. Mas entre as 3, né, o StreamYard, o Google Meet ou então o Zoom, a gente vai estar utilizando, porque eu vou fazer a troca de tela e eu quero compartilhar minha tela com vocês para a gente preencher as nossas planilhas e tudo, tá bom? Beleza, gente? Ó, como prometido, live de 20, temos 24 minutinhos de live, começamos às 18 horas em ponto. Essa live vai estar gravada e vai estar lá no nosso canal do Instituto Mentes Vencedoras. Eu vou estar divulgando também para os alunos que não puderam estar aqui na nossa aula ao vivo. E a gente vai estar, até domingo, essa live vai estar disponível para você tirar alguma dúvida. E se você tiver alguma dúvida, os alunos vão estar entrando a partir de domingo no nosso canal do Telegram e ali a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como vai ser o início da nossa aula na segunda-feira. Então, segunda-feira, eu amanhã e domingo, no sábado e domingo eu devo estar fazendo alguns vídeos aí para a gente poder continuar, né, trabalhando. E se você ainda não se inscreveu, se você está assistindo agora a gravação, se você não se inscreveu, corre, que a disponibilidade das vagas já estão acabando e vão lá até domingo, tá? Domingo às 10 horas da noite eu estou fechando as aulas. Para segunda-feira a gente já está começando a enviar os materiais do nosso treinamento para os alunos, tá bom? Beleza, gente? Obrigado quem esteve aí ao vivo, quem pôde assistir aqui pelo YouTube e também no Facebook, muito obrigado. E corre lá, se inscreve e a gente vai estar segunda-feira às 18 horas ao vivo, conversando, falando, entregando muito conteúdo para que eu te ajude a sair dessa vida, né, que você está vivendo aí de dívidas e ter as suas finanças sob o seu controle. Tá certo? Um beijo no coração de vocês e nunca esqueça, mude a sua mente e descubra um vencedor. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, um beijo no coração e até segunda-feira.